Palavra de esperança, meu querido filho e minha querida filha, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 17 de fevereiro. O evangelho que meditamos é o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir, eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos sobrastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos anotar aqui alguns pontos deste evangelho. O primeiro ponto, o fermento dos fariseus. As perguntas de Jesus. A lentidão dos seus apóstolos e discípulos. Meus queridos filhos e filhas, o evangelho de hoje nos traz, em primeiro ponto, Jesus que fala sobre o fermento dos fariseus. Alguns exegetas enxergam nesta passagem Jesus criticando a hipocrisia dos fariseus e, portanto, este fermento estaria associado a isso, porque os fariseus pregavam algo que eles não viviam, colocavam sobre os ombros dos outros fardos pesados que eles mesmos não carregavam. Nosso Senhor, então, adverte os seus apóstolos, os seus discípulos, para que não caiam na mesma realidade deles. Quando nós olhamos as perguntas de Jesus, nós também podemos perceber que Nosso Senhor faz uma pequena alusão à lentidão que o povo de Israel tem de compreender quem Ele é. Ou seja, quando Ele faz as perguntas para os seus discípulos, falando: vocês não viram o que eu fiz na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes? Ele está chamando a atenção dos apóstolos e dos discípulos para aquilo que os mestres da lei e os fariseus, que eram os primeiros conhecedores da lei, não tinham ainda se atentado, ou seja, não tinham ainda percebido a sua identidade messiânica. E por isso Nosso Senhor está dizendo: tomem cuidado para que vocês também não sejam lentos, como são os fariseus, como são os mestres da lei. A lentidão dos apóstolos e dos discípulos nos mostram duas realidades que nós precisamos também observar na nossa vida. Muitas das vezes nós não enxergamos o simples, nós não valorizamos o simples, porque estamos à espera de que coisas grandiosas aconteçam para que a gente reconheça a manifestação de Deus na nossa vida. Só que nós não podemos nos esquecer que é no ordinário da nossa vida que Deus realiza o extraordinário. E, portanto, nós precisamos pedir a Deus esta habilidade, esta capacidade de enxergar a sua ação nas pequenas coisas. Um segundo aspecto que nós precisamos observar: os apóstolos e os discípulos, eles têm esta lentidão de compreender, porque eles escutam, mas não ouvem. Muitos de nós temos o mesmo defeito. O Senhor está falando, o Senhor está mostrando, mas nós insistimos em ficar com aquilo que nós queremos absorver da mensagem. E por isso, muitas das vezes, nós não a compreendemos, porque nós fatiamos o pedaço que nos convém.
A mensagem de Nosso Senhor, ela precisa ser recebida em sua totalidade, senão ela não vai ser entendida, senão ela não vai ser compreendida. Vamos pedir a Ele esta grande graça no dia de hoje. Hoje, o Evangelho nos sugere esta meditação. Certa vez, Jesus falou que o reino de Deus é como o fermento que uma cozinheira põe na massa para levedá-la. Hoje, Jesus entrega a mesma figura para falar do mal que pouco a pouco pode tomar conta de nossa consciência. E este mal é o que o padre falou, a questão do fermento dos fariseus, da hipocrisia. Você tira algum tempo para avaliar os seus atos e as suas reações diárias? É a primeira pergunta. A segunda, à noite, quando agradece ao Senhor o dia que passou, você avalia se está indo pelo caminho certo? Ou será que a gente dorme e acorda sem mesmo fazer esse exame de consciência? Nós estamos a um dia de iniciar a quaresma. E a quaresma é este tempo forte de meditação, de um silêncio interior que nos permite ouvir aquilo que o barulho do mundo, principalmente nesses dias de carnaval, muitas das vezes nos ensurdece para ouvirmos as realidades espirituais. A oração de hoje é essa: Senhor, que eu veja, fazei que eu ouça a voz de minha consciência e com vossa graça volte a vos seguir corretamente. E a ação de hoje: não fecharei meu coração à voz do Senhor. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E eu quero lembrar a você que amanhã iniciamos a quaresma e aqui na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Bragança Paulista, a mais acolhedora do Brasil, nós teremos 3 horários de santas missas. Às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 19h30. Você é nosso convidado. Venha iniciar a quaresma e viver esse tempo da graça conosco. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã. Fique com Deus em mais uma Palavra de Esperança.